Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre levantamentos de cargas. Então, nós temos, por exemplo, uma instalação residencial. Então, nós vamos fazer o quê? Dimensionamento de tomadas, cálculos de potência, etc. Com relação ao fator de potência, pessoal, o professor já passou um vídeo anterior para vocês, né? Então, o que acontece? O fator de potência ideal é aquele que é o mais próximo de 1 ou 1 mesmo, né? Na realidade, a concessionária ela tem um valor mínimo do fator de potência, né? Mas nós já comentamos a respeito disso lá no vídeo anterior, lembrando que a potência aparente é a soma da potência ativa mais a potência reativa. A potência ativa é aquela que realmente faz o trabalho, o motor girar, né, uma lâmpada acender, por exemplo, né? Então, sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente, que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa, né? Isso aí vocês já viram, né, pessoal, lá no vídeo anterior, alguma coisa. Nos projetos de instalação elétrica, deseja-se, perdão, pessoal, nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência. Então, quando você vai fazer o cálculo para a iluminação, você usa o fator de potência 1, e quando, por exemplo, é tomadas de uso geral, você usa o fator de potência 0,8, né? Então, aí vamos aos exemplos. Eu tenho lá uma potência de iluminação aparente, que é a potência total, para efeito de cálculo, no dimensionamento, no dimensionamento, o que a gente simplesmente a gente multiplica por 1. Então, quando é referente à iluminação, eu multiplico pelo fator de potência 1. Ou seja, a potência aparente vai ser igual à potência ativa. No caso aqui, a potência de tomada de uso geral, 7.300 VA. Então, aqui no caso, nós estamos falando sobre tomada de uso geral, né? Então, que a gente pode ligar um liquidificador, pode ligar um fogão, né? No caso, uma geladeira. Então, isso aí é tomada de uso geral. Então, você coloca no fator de potência nos cálculos de dimensionamento, você coloca 0,8. Então, potência ativa de tomada de uso geral. Então, eu pego 0,8 vezes a potência aparente, que é a potência total. Então, eu vou ter uma potência ativa de 5.840 watts. Então, de novo, potência de iluminação é a potência aparente, né? Lembrando que a potência aparente é formada pela potência ativa mais a potência reativa, né? Depois a gente pode comentar mais detalhes a respeito disso. Nesse caso, para cálculo de iluminação, eu simplesmente multiplico por 1. A potência aparente é igual à potência ativa. A ativa é a que realmente vai executar o trabalho, né? Que vai fazer a lâmpada acender, o motor girar. A potência, nesse caso aqui, de novo, a potência da tomada é 7.300 VA, o fator de potência 0,8. Então, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter uma potência ativa de uso geral de 5.840 watts. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Pessoal, o conceito, de novo, de fator de potência, o professor passou lá no PowerPoint, né, que também é uma videoaula, está bem didático, bem tranquilo, né? Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas, incandescente e fogão. Então, quando o fator de potência é igual a 1, pessoal, o que acontece? Significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência. Chuveiro elétrico, torneira, lâmpadas incandescentes. Então, o fator de potência igual a 1, toda a potência aparente é transformada em potência
ativa. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Muito tranquilo. Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, o levantamento das potências a serem instaladas na resistência. Então, a gente vai fazer o levantamento das potências instaladas nas residências. O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências cargas mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Então vamos lá, pessoal. A previsão de carga deve obedecer às prescrições da NBR 5410/2004, item 9.5.2. Então, a planta a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Então, pessoal, nós temos aqui uma planta, né? O que é uma planta? Aqui você tem uma área de serviço, né? Pessoal, a gente vai. É importante, ó, essas medidas aqui, ó. 1,75 m, 3,40 m. Então, tem hora que a gente vai calcular a área, tem hora que a gente vai calcular o perímetro, que é a soma dos lados aqui, né? Então, isso é importante. Como que eu faço para calcular a área? Esse lado vezes esse lado. Se fosse perímetro, eu somaria essa medida de 1,75 mais 3,40 mais 1,75 mais 3,40. A soma dos lados aqui seria o perímetro, né? Então a gente vai usar. Então aqui eu tenho área de serviço, tenho a cozinha, tenho o dormitório. Cada um tem o quê? As suas dimensões. Aqui são as portas de entrada, né? Ó, banheiro, né? 1,80 por 2,30. Se eu quisesse a área, é só multiplicar um pelo outro. Se fosse o perímetro, é só somar o tamanho aqui, esse 1,80 e 2,30 duas vezes, né? Então ficaria 1,80 mais 2,30 mais 1,80 mais 2,30, né? Então só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Recomendação da NBR 5410, normas 5410/2004, para o levantamento de carga de iluminação. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede, né? Então aqui, pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Arandelas no banheiro devem estar distantes de no mínimo 60 centímetros do box. Então vamos lá, pessoal, para o cálculo, né, que é o que mais interessa para a gente. Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. Então, condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Então, pessoal, a carga de iluminação é o que? É em função da área do cômodo. Então, a gente vai precisar o quê? Calcular, a gente vai precisar analisar o quê? As potências de acordo com a área do cômodo, certo, pessoal? Então, a carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. O que é a área, pessoal? Eu tenho lá comprimento de 3 metros, largura 2, né? 3 vezes 2, eu vou ter o quê? 6 metros quadrados, etc. Tal. Bem tranquilo. Então, para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, então para um cômodo, no caso, com uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir o mínimo de 100 VA, nós estamos falando a respeito de carga de iluminação, tá? Então, atribuir no mínimo, então a gente tem que fazer uma previsão aí que vai ter no mínimo o quê? 100 VA. Então, atribuir um mínimo de 100 VA para aquele ponto, para aquela área, né? No caso aí, quando for a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, né? Então, para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA. Para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então, para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA
para os 6 primeiros metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Pessoal, tudo isso aqui vai ficar muito mais claro quando a gente for fazer realmente começar a atribuir, tá? Mas guarda essas informações que são importantes. Nota: a NBR 5410/2004 não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer aqui, ó, prevendo a carga de iluminação da planta residencial utilizada para o exemplo temos. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a previsão da carga de iluminação para a planta residencial utilizada para o exemplo. Para o exemplo lá da nossa residência que nós tínhamos ali. Então, por exemplo, a sala, pessoal, ela tinha lá, a área dela era 3,25 por 3,05. Então ela tem quanto aqui, pessoal? Ela tem 9,91 metros quadrados. Né? Então, para os primeiros 6 metros quadrados, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho 100 VA, né? Então aqui vai ser 100 VA, porque aqui, para mim colocar... só um minutinho, pessoal. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para... Nesse caso aqui, pessoal, atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Né? Então, se chegasse aqui a 4 metros quadrados inteiro, aí eu colocaria mais 60 VA, daria uma potência de 160 VA. Mas nesse caso aqui, foi o quê? Para os primeiros 6 metros quadrados eu coloquei 100 VA, e depois eu tenho mais 3,91 metros quadrados, não chegou a 4 metros quadrados inteiro, então eu mantenho esse 100 VA ali de carga de iluminação. A copa, 3,10 metros por 3,05 metros, então tenho 9,45 metros quadrados. Então, para os 100 primeiros VAs aqui, para os 6 primeiros metros quadrados eu tenho 100 VA, aqui não chegou 4 metros quadrados inteiro, então vai ser o quê? Que vai ser um total de 100 VA, certo, pessoal? A potência de iluminação vai ser 100 VA. Nesse caso aqui, pessoal, da cozinha, já a área aqui é 3,75, né, que é o comprimento, né, do cômodo da cozinha, pela largura, deu 11,43 metros quadrados. Então, os 6 primeiros metros quadrados eu atribuo 100 VA, aí eu tenho o primeiro mais 4 metros quadrados, mais 60 VA, e aqui não chegou 4, chegou 1,43. Então eu somo 100 VA mais 60 VA, eu tenho 160 VA de potência de iluminação. O dormitório, pessoal, e assim é sempre igual. A área, eu tenho o quê? 3,25 por 3,40. Então eu tenho aqui uma área de 11,05. 11,05 eu tenho 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros quadrados eu tenho 100 VA, mais 4 metros quadrados eu tenho 60 VA. Aqui, para chegar a 11,05 não tem 4 metros quadrados, então vai ser só esses dois aqui mesmo, tá, pessoal? Então vai ser 160 VA. Deixa eu ver um outro exemplo aqui que já mais objetivo. Nesse caso aqui, pessoal, o banho, né, 1,80 por 2,30, deu 4,14 metros quadrados, igual ou maior 100 VA, vai dar o quê? Uma potência de 100 VA, certo, pessoal? Nesse caso aqui, tem menos de 6 metros quadrados, então vai ser 100 VA. Ok, pessoal? Aqui é a mesma coisa, deu 5,95. Então eu atribuo 100 VA, porque a área é menor do que 6 metros quadrados. Aqui o hall, 1,80 por 1,80, vai dar 1,80, vai se manter o quê? 100 VA. A área externa, a norma não diz nada a respeito disso, mas no nosso projeto aí nós colocamos 100 VA. Ok, pessoal?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha por aqui, aí semana que vem a gente entra em mais detalhes com relação aí o dimensionamento, né, para não ficar muito maçante também a quantidade de informação muito grande. Só um momentinho, pessoal. Peraí. Deixa eu ver aqui.